Então vamos lá, pessoal. Hoje é a aula 12, Estudos de Tecnologias Emergentes na área de banco de dados para a web. Você sabe se tem alguma diferença de banco de dados normais e banco de dados para a web? Alguém se arrisca a dizer? Sei não, hein, professor? O que seria um banco de dados tradicional e por que eles diferenciam um banco de dados para a web? Qual que seria uma diferença? Vocês estão me ouvindo, não? Tá aparecendo Sim. mensagem aqui. Sim. E aí, quem se arrisca? Fala, Augusto. Opa! Fala aí, cara. O que você entende a diferença de um banco de dados tradicional para um banco de dados web? Ixi, eu pensava que era tudo a mesma coisa. Então, mas, na verdade, no fundo é a mesma coisa. Mas por que você acha que eles diferenciam um banco de dados tradicional para um banco de dados web? O que vem na cabeça de vocês quando a gente pensa em um web e um banco de dados que precisa estar disponível na web? Ninguém? Vamos, Gustavão. Então, professor, tô tentando imaginar aqui, sei lá, a única diferença é a mesma coisa que as outras ferramentas, talvez está disponível na nuvem para qualquer pessoa conectada à internet, seria a única diferença, porque o banco de dados é teoricamente a mesma coisa, certo? As ferramentas, teoricamente, as linguagens, né, SQL, Server ou MySQL, sei lá, provavelmente deve ser os mesmos bancos, porém alocados em lugares diferentes. Vamos ver se facilita, então. Vamos pensar no banco de dados tradicional, lá dentro da sua empresa, que é Uhum. usado para ERPs da sua empresa. Beleza, que você acesse de fora, mas ele vai conectar as coisas relacionadas à sua empresa. Agora, pensa Exato. num banco de dados do Google, que é web, é acessado por diversas tecnologias, por diversas pessoas em diversos lugares. A gente não pode Aí, considerar que o Google é um banco de dados web? sim, com certeza. A gente faz umas buscas e tem um monte de informação de retorno. Então, ele Boa. não é. A única diferença é isso. Ele tem que ser mais leve, porque ele vai ser acessado de todos os lugares. Ele tem que ter mais segurança, porque quem vai entrar não necessariamente pode ser identificado, vai. Pensando em Polícia Federal até pode, mas vamos pensar que, sem pensar em tecnologias muito avançadas de identificação, ele pode não ser nem identificado para entrar, ao contrário de um banco de dados da sua empresa, que você vai precisar de login, senha, talvez uma VPN, etc. Então ele vai precisar de um nível de segurança maior ou não vai precisar de um nível de segurança maior? Outra pergunta que eu posso fazer para vocês também. Por ele estar na web, ele precisa ter uma segurança maior do que um banco de dados fora da web, de uma empresa, por exemplo? Sim ou não? Caramba, galera, vocês estão com preguiça de pensar hoje, eu acho. Acho que não, professor, porque embora ele seja um banco de dados, ele esteja exposto, existe, por exemplo, no caso do Google, um exemplo. Quando eu faço uma busca, eu faço através de uma porta HTTPS, que já é uma porta usual para estar aberta para o mundo. E depois, provavelmente, eu devo bater em algum computador internamente, que aí converte para uma linguagem de programação para ir acessar de fato o banco de dados, né? Então, assim, a questão de segurança, a mesma segurança que eu tenho que ter para um e-commerce, para um web service que está publicado na nuvem, é que eu vou ter que ter para o meu banco de dados. Então, teoricamente, acho que não existe diferença. Eu teria que ter a mesma coisa da segurança dele estar local ou na nuvem, eu acho que seria a mesma. Mas se você Talvez. pensar que o Google todo mundo acessa de qualquer lugar, Eu ele acredito, deveria ter professor. mais segurança ou não deveria? O que tem que ser estudado é o protocolo que eu estou publicando. Por exemplo, o HTTPS. Eu deveria estudar quais são as vulnerabilidades que esse protocolo pode me expor, né? Mas se for um protocolo seguro e eu tiver respaldado, eu acho que o fato dele estar aberto à nuvem é porque faz parte do serviço, né? Ele tem que estar publicado, senão não faz sentido eu ter um Google interno, Mas sei você lá. acha que ele vai ter a mesma segurança, então, de um SGBD, um banco de dados tradicional de uma empresa? Acredito que sim.
Alguém mais tem alguma opinião? Eu acredito que não, Gustavo. Você sabe que eu gosto de contrariar, né? Se você fala que tem, eu ia falar que não tem. É bom, mas... Então, é bom ter por isso que eu até opiniões deixei diferentes. você falar mais para eu ir arrumando argumentos para eu te contrariar, mas vamos lá. Por que eu acho que se o cara coloca as informações no Google, qualquer um pode pôr, ele vai buscar informações de qualquer um que disponibilize essas informações na internet. Então, eu acho que para as informações globais, ele não precisa ter um nível de segurança muito alto. Agora, se você dividir o Google em informações globais e informações pessoais, ele vai ter 2 níveis de segurança. A partir do momento que você usa o Google para acessar o seu Gmail, ele vai mudar o tipo de segurança, porque a partir dali você vai ter que se identificar. Você vai ter que pôr um usuário e senha ali e entrar num canal fechado, com segurança de 90%, 95%. Eles dizem 99%, mas vamos chutar uns 95%. Agora, para você buscar uma informação que o Google está usando o banco de dados deles, que é literalmente um banco de dados web, que tem informações de, entre aspas, tudo que você precisa. Você acha que esse banco de dados tem um nível de segurança igual ou perto de um banco de dados particular de uma empresa ou do banco de dados do próprio e-mail? Porque, melhorando a minha pergunta ainda, quem que vai querer invadir um banco de dados do Google para buscar as informações que já estão liberadas na rede? Isso aí, verdade, não faz sentido, né? Então. Faz sentido a partir do princípio se eu quero roubar alguma informação, que nem você falou, uma informação de um usuário, né, que está alocado lá dentro do mesmo banco de dados, porém, conforme você falou, existem caminhos diferentes, né, para conseguir Exatamente. Então é por isso que eu acho que, para te contrariar, o grupo de um banco de dados web como o do Google, que a gente usou como exemplo, não precisa ter o mesmo grau de segurança como um banco de dados de uma empresa ou como um banco de dados de e-mail, por exemplo, que é considerado web também, mas já entra numa área mais restrita. Porque não faz sentido. Quem que vai querer invadir um banco para saber as informações que já estão liberadas na internet para todo mundo? Mas também existe o ponto de vista do seguinte, professor. Por exemplo, eu sou um concorrente do Google. Eu não quero as informações dele, sim derrubar o sistema dele. Ah, não. Então, mas aí já é outros 500. Aí não é, você não vai acessar o banco de dados do cara, você vai acessar o servidor do banco de dados. É diferente, entendeu? Por exemplo, não existe um sistema operacional chamado SQL. Ou seja, o SQL vai ter que estar rodando dentro de um sistema operacional. Esse sistema operacional é o que o cara vai querer invadir, que é o servidor físico do cara, ou físico ou na nuvem. Aí é outro processo. Aí se ele acessar o servidor e derrubar o banco de dados, aí pode ser. Eu imaginei que você fosse falar que um concorrente do Google quisesse ter as mesmas informações que o Google tem. Uhum. Mas aí era mais fácil ele mapear o Google, só mascarar o item que aparece no Google e fazer a pesquisa dentro do Google. Sabe quando você mascara o IP de algum lugar? Você pode mascarar o IP que aparece no Google e jogar para lá. É por isso que os outros buscadores, os outros navegadores aí não vingam. Aquele era Bing ou Bing, não sei. Ele tinha as informações dele, mas ninguém busca ele porque não fazia sentido, né? Para que você vai buscar num que tem 30% de informações se você pode buscar no Google que tem 100% de informações? Tinha o KD, né? KD também, isso faz tempo também. O Bing ainda existe em alguns... O Bing é da Microsoft, né? Inclusive ele ainda vem ele ativo aparece no Internet Explorer. Mas vamos lá, o grande volume de informações processadas nos diversos setores da administração teve como consequência o desenvolvimento de novas tecnologias e aperfeiçoamento no setor de desenvolvimento de sistemas computadorizados. Tudo isso ele quis dizer que, como tem muita informação, a gente precisava armazenar isso em algum lugar. Consequentemente, criaram um nome bem sugestivo, um banco de dados, onde vai estar todos os dados armazenados num lugar só, que todo mundo possa acessar, só que imagina uma planilha de Excel que você escreve de tudo lá dentro. Não tem separação, não tem abas diferentes, tudo que você precisa você coloca lá dentro. Hoje eu preciso saber, eu falei com o Gustavo sobre banco de dados, beleza. Mas eu também falei com o Augusto sobre o Parque Paraíso. Mas eu falei com o Johnny sobre o novo trabalho dele. Tudo numa linha só. Aí beleza, 3 itens, beleza, eu posso colocar lá no pesquisar, eu busco o Johnny, beleza.
Mas e durante esses 2 anos que eu falei com o Johnny, só fosse armazenando assim? Na hora que eu buscasse a palavra Johnny, ia aparecer 300 itens lá. E eu não ia conseguir arrumar nada. E aí, é com isso, por que eu estou falando isso? Porque eu imagino que os primeiros bancos de dados surgiram assim. Ah, vamos guardar tudo num lugar, vai ser o nosso banco de dados aqui. Quando a gente precisar, a gente vem buscar. Aí o primeiro cara que precisou buscar falou, caramba, mas que zona que é isso aqui? Aí começou a dividir por colunas. Ah, vamos separar a coluna do Johnny aqui, outra coisa aqui, outra coisa aqui. Pô, mas tudo misturado, por que eu não separo por abas? Coloco tudo que eu falei sobre o Johnny numa coluna, tudo que eu falei sobre o Augusto na outra aba, Gustavo na outra aba e etc. Viu como já começou a ficar uma organização dentro de uma planilha de Excel, que a gente pode entender como um banco de dados, que também é, mas bem fraco, mas é. Ficando organizado. Aí, como tudo vai evoluindo, foram criando outros sistemas e criaram sistemas específicos para ser banco de dados, para ser sistemas... Ah, não, melhor. Criaram sistemas específicos para ser banco de dados. Aí, beleza, criaram-se os bancos de dados. Precisaria de alguém para gerenciar esses bancos de dados. Aí sim, aqui entrou, por exemplo, eu comecei a fazer a minha organização, eu vou chamar o meu banco de dados de SQL. Pô, legal, então não. Vou criar o meu, vai SRL. Até combina, ó. Sou o Ricardo Luz, esse é meu banco de dados. Aí eu organizei tudo do jeito que eu queria lá, às vezes até copiei as mesmas instruções, porque se você pensar nas instruções que tem no SQL e no Oracle, são praticamente iguais, até os comandos mudam pouca coisa. É a mesma coisa você comparar o inglês britânico com o inglês americano e um vai conversar com o outro e vão se conversar, talvez uma outra palavra mude, mas a ideia deles é a mesma coisa. Aí criei o meu lá, o SRL, e peguei as instruções iniciais e comecei a fazer o meu sistema gerenciador de banco de dados. Aí surgiram o SQL, surgiram o Oracle, e depois o Oracle ficou bravo e criou o MySQL, e assim por diante. Bravo não, né? Quis tomar conta de tudo. E por que surgiram esses SGBDs? Justamente por causa do famoso termo aí do IoT, Internet das Coisas. Que tudo gira em torno da internet. E tudo que gira em torno da internet precisa ser guardado e armazenado em algum lugar. E para guardar em algum lugar precisa de um banco de dados. E para gerenciar esse banco de dados precisa de um sistema gerenciador de banco de dados. Certo? Claro? Falando em armazenar as coisas em algum lugar, vocês já viram a nova propaganda do WhatsApp? Que eles colocam... Tem uma frase, putz, eu li essa propaganda hoje, não lembro a frase ao certo. Que eles querem dizer que você só conversa com aquela pessoa. Você tem exclusividade para conversar com ela. Ninguém mais vai ver sua conversa além daquela pessoa. E eles começaram a fazer essa propaganda, começaram a fazer propaganda do WhatsApp depois que o Facebook comprou ele. Colocou o nomezinho lá e quis aparecer colocando essas informações. O Facebook tem banco de dados. A Polícia Federal, por exemplo, consegue acessar um banco de dados de um Facebook se ela precisar. Agora, do WhatsApp, não. Por que eu quero entrar nesse tema? Eu tenho a minha empresa, que eu tenho as minhas culturas, pensando cultura Facebook. E eu adquiri uma outra empresa. O ideal, o lógico, pelo menos, não é a empresa que eu adquiri seguir as culturas e padrões da empresa que foi comprada, que comprou ela? Não é? Alguém já passou por alguma fusão de empresa e teve que obedecer as ordens da nova dona? Sim, eu já passei. E por que o Facebook preferiu não usar esse tipo de regra? O que vocês acham? Eles são no mesmo grupo. Mas numa fusão, professor, é assim, numa fusão você tem duas diretorias, duas gerências, duas áreas de rede, tudo duplicado, certo? Aí na fusão os caras começam a definir quem que vai absorver quem. Na parte de diretoria, a minha empresa aqui rende mais, tá? Então tá bom. Então diretoria de lá manda embora e essa daqui é só o tempo das coisas estarem aliadas na parte técnica ali para conseguir atender os clientes das duas empresas para começar a rolar a demissão, né? Então depende. Eu acho que nesse quesito assim vai prevalecer quem se manter no cargo, né?
Mas o que você faria? Você é o dono do Facebook, seu banco de dados é aberto para órgãos maiores, Certo. governo ou Polícia Federal. E você Uhum. comprou uma empresa que não é. Por regra deles, eles não disponibilizam os dados deles para ninguém, Certo. alegando que eles não têm informação e todas as informações de cliente para cliente são criptografadas e só o próprio cliente consegue descriptografar. O que você faria? Uhum. Deixaria as duas assim? Continuarei assim porque toda a instalação de um software, seja num dispositivo móvel, no seu computador, você dá um aceite, né? Você importa um termo e os usuários têm que dar um aceite. Então, assim, os usuários já deram um aceite e têm convicção de que isso não é publicado. Eu manteria da mesma forma, a não ser que eu colocasse de forma clara para todos os usuários que isso estaria sendo alterado. E eu Será, cara? manteria. Você criou o Facebook. Você é o ferradão lá que criou ele e achou legal o banco de dados ser acessível, acessado pelo governo ou por autoridades que precisassem acessar. Você ia concordar em comprar uma empresa que não deixasse? Porque no caso do WhatsApp é um pouco, o nicho de serviço é um pouco diferente, né, professor? Aí eu estaria expondo conversas que talvez não seja interessante Às vezes as pessoas, por que eu não uso? Eu uso o WhatsApp e não uso aquela outra ferramenta que inclusive foi exposta aí que o presidente, o pessoal lá usava, porque um não é criptografado e o outro é, entendeu? Então assim, de repente, esse é um diferencial da ferramenta que atraiu mais pessoas. Entendi. Entendi, mas eu acho que já é uma coisa. Se o governo quisesse, não, pior que ele não consegue, né? Isso que é o intrigante do WhatsApp, cara. O governo não consegue ler as mensagens do WhatsApp. Que nem o Telegram. O Telegram, ele já não é criptografado, por isso que as pessoas conseguiram interceptar e publicar conversas aí do governo, né? Então, O que eu não consigo entender é como que o governo não consegue os dados do WhatsApp e não consegue fazer com que eles guardem esses dados para eles poderem acessar. Se o governo é a autoridade máxima, por exemplo. Não tem uma lógica. Ah, então se vocês não vão me dar os dados, eu vou fechar vocês. Por que eles não conseguem fazer isso? Alguém tem essa informação? aí eu acho que é mais voltado a Código Penal, né, professor? Deve existir algumas leis que protegem ele, senão eu não faria, com certeza. Mas quem cria leis são os governos, os governantes. Aí ele teria que alterar as leis dele, né, para poder dar um checkmate numa empresa dessa. E não poderia fazer isso? Teoricamente Olha o sim, tanto de mas transtorno, olha o tanto de transtorno que pode causar o WhatsApp, cara. Informações de tráfico de droga, informações de tráfico de pessoas, informações de gente que morre e não pode mostrar corpo. Olha, se então, você mas pensar em coisas ruins, da mesma forma que pode ser usado para o bem, professor, pode ser usado para o mal também, né? o que pode Poderia ser acabar usado até de bem atrapalhando como eles também, né, professor? O quê? Poderia acabar até atrapalhando eles. Eles quem? O governo? É. Você acha que o governo usa o WhatsApp para falar as coisas particulares deles? Um exemplo, Então, um exemplo, professor. Usar para o bem é combater a criminalidade, ok. Prender ladrões, pegar, que nem você citou aí. Mas um exemplo, vai ter um leilão de barris de petróleo aqui no Brasil. E é interessante para os Estados Unidos comprar esses barris de petróleo. Beleza, então vamos interceptar aí 3 meses antes desse leilão as pessoas que fazem parte do grupo de interesse, para a gente conseguir alguma informação privilegiada. Que tipo de informação? Cara, é o seguinte, no leilão lá, o nosso mínimo vai ser X, mas se bater X, meu mínimo é 20, mas se chegar no... A gente quer vender por 30, mas se chegar a 25, pode vender. Os Estados Unidos vai chegar aqui no leilão, cara, 25, não dou mais que 25. Vai comprar pelos 25. Então, assim, algum tipo de informação privilegiada. Isso seria um uso para o mal, entendeu? Interceptar conversas que não deveriam ser interceptadas, entendeu? Mas se pensar, usar os dois itens aí, o tráfico e essa simulação do petróleo. Os caras do petróleo, eles vão lá e vão falar pessoalmente. Ou seja, o WhatsApp não vai ajudar os caras. E os caras do tráfico, não. Eles vão usar o WhatsApp. Mas seria mais um meio, né, professor? Porque, assim, isso aconteceu de fato, né? A Dilma mesmo, ela foi espionada por um bom período aí pelos Estados Unidos para ter... E qual o interesse dos Estados Unidos sei lá, em ficar espionando a Dilma?
Era para ter algum tipo de informação que os ajudasse em alguma coisa, né? Para definir que ela não sabia nem escrever. Também. Mas vamos voltar. Aí, eu acho que é interessante manter a criptografia até mesmo para as pessoas terem liberdade, né? Quando tem criptografia, não necessariamente você tem um banco de dados? Não, você pode ter um banco de dados também. É que a criptografia protege, só que a partir do momento que você armazena isso, você tem como disponibilizar. Se você nem armazena, aí o cara fala, meu, é criptografado e não armazena. Então, cara, que passa aqui dentro... O WhatsApp tem banco de dados? Eu acho que não. Eu acho que é estabelecido um peer-to-peer, né, ponto a ponto entre os usuários, e as informações são chegadas direto no dispositivo móvel dos usuários. Existe uma forma de fazer backup, porém, no meu caso aqui, quando eu percebo, é numa conta pessoal minha do Google, por exemplo, que nem faz parte do grupo aí do Facebook. Aqui, então, nessa prova, você passaria porque a gente está falando pessoalmente. Pessoalmente, assim, fazendo uma pergunta oral e você respondendo de bate pronto. Mas numa prova escrita, você já erraria essa questão. Vamos pensar o seguinte, vou fazer a pergunta de novo. O WhatsApp tem banco de dados? Você disse que não, logo de cara. Onde ficam armazenados os usuários? Tá vendo? Que eu parti do ponto de vista de... Sim, eu parti do ponto de vista das conversas, não dos usuários em si. Sim, o WhatsApp tem banco de dados. Tem um banco de dados. E é um banco de dados web, certo? Você acessa de qualquer lugar que você tiver, você acessa seus contatos que estão lá dentro. Sim. E aí você pode falar, não, mas o WhatsApp ele acessa os contatos do meu celular, não é cadastrado nele. Será que é? Quando você cria o seu contato, você não cria lá para ele, define no seu celular lá o que é contato de WhatsApp, o que é contato para salvar no seu celular? Os caras ficam me chamando no meio da aula, velho. Nós vamos voltar então aqui, ao IoT, que é a internet das coisas. Voltando ao banco de dados do WhatsApp, ele não deixa de ser a internet das coisas, porque hoje você pensa numa tecnologia, você já vai pensar tecnologia que você usa o tempo inteiro, você vai pensar no celular. O que você faz mais no celular? Acesso o WhatsApp ou o Facebook. Talvez hoje o WhatsApp já esteja ganhando do Facebook, não sei. Mas até um tempo atrás o Facebook ainda ganhava no maior uso diário. Mas hoje eu acho que o WhatsApp já ganha. Ou seja, da internet das coisas, tudo tem que estar à mão a qualquer momento. Se você tem um celular e não tem internet dele, seu celular não vai servir mais para nada para você. Mesmo que você tenha um computador na sua casa, sem ter internet para acessar nele. Você vai conseguir fazer alguma coisa? Vai. Mas você vai perder a graça dele rapidinho, porque o que você vai fazer? Hoje você copia e cola as coisas da internet. Você não está copiando e colando, você vai falar assim, mas eu uso o Word e o Excel, mas você vai fazer o que com o Word e o Excel? Vai digitar? Vai ficar digitando o quê? Informações da onde? Vai escrever um livro? Aí sim, você pode não usar a internet. Mas tirando isso, sem internet hoje, seu celular vai servir para fazer ligação, que é o que a pessoa menos usa no celular hoje, e seu computador vai servir para digitar no Word, que é o que usam mais do que o celular sem internet, mas usam pouco ainda. Aí esse monte de informações, esse monte de dados que trafegam na internet a todo momento, foi criando banco de dados gigantes e, consequentemente, criaram-se um nome que virou popular para isso, o Big Data. É uma quantidade de dados gigante, Big. E também, com esse Big Data, com as informações em Big Data, trará para nós o desafio maior ainda. Onde que a gente vai armazenar isso? Onde que a gente vai conseguir guardar isso para sempre? Mas a nuvem é gigante, não tem fim. Sim, ela tem. É grande o armazenamento, mas imagina você colocar esse monte de informações num lugar só, sem fazer a integração dessas informações, vai ser um banco de dados jogado fora, sem finalidade nenhuma para acesso. É a mesma coisa de você pegar um celular que você tem aí o número desde 2000, sei lá, 20 anos aí, e nunca ter atualizado os contatos deles. Várias pessoas, você vai entrar lá, vai estar com o nome de Gustavo e vai estar uma mulher lá no Google, na foto do WhatsApp dela.
Você não atualizou seu banco de dados, não atualizou, não percebeu que o Gustavo já mudou de número, já trocou e tá lá ainda. Capaz de você perder a mulher ainda para ela olhar aqui na foto. Esse aqui é o Gustavo, então. E etc. Ou seja, é um banco de dados que você não atualiza, não deixa ele conforme a sua vida está mudando e não vai resolver nada. Vai ser um banco de dados guardado. O máximo que você vai servir para você é para dar a depressão. Putz, aqui eu ainda usava SQL, usava SQL 2000 aqui. Olha o que eu fazia aqui de errado, dá para fazer muito mais fácil hoje. Só para isso. Banco de dados atualizado não serve para nada além disso. Alguma dúvida? Até aqui? Não, professor. Tranquilo. O Johnny está até acordado ainda. Então, o conceito de banco de dados. Eu não vou nem falar sobre um conceito de banco de dados, eu vou pedir para alguém falar para mim. Deixa eu olhar quem está aqui hoje que não falou ainda. O Lucas está aí, não? Lucas Rodrigues. O outro Lucas eu chamei uma vez, está aí também, não? Não quis falar comigo da outra vez, não sei se ele quer falar hoje. Mas, Rodrigues, fala aí, o que é um conceito de um banco de dados para você? A sigla BD, banco de dados. Bom, banco de dados é tudo que você pode armazenar dados, né? O nome já diz, é um banco de dados. São um conjunto de arquivos que tem relação sobre pessoas, sobre lugares, sobre coisas. Ô Everton, se você estivesse corrigindo a prova do Lucas, a pergunta era, o que você entende, qual é o conceito de banco de dados? Você daria certo com essa questão que ele respondeu aí? Eu acho que sim. Então coloca o seu conceito em cima. Meu conceito de banco de dados é um local onde você pode armazenar todas as informações que você considera importante. Deixa eu pegar outra pessoa para te corrigir aqui, cara. Thiago Ramalho, corrigir na prova do Everton, tá certo? Acho que não. Só deixou o computador ligado. Johnny, tá certa a resposta do Everton? Tá meio certo. Como que você escreveria um banco de dados? Seria um local para você armazenar qualquer tipo de dado, mesmo sendo importante ou não. E o que seria um SGBD, então? Um sistema de gerenciamento de banco de dados. O que ele faz? Ele é o responsável por gerenciar todos os dados, por criar as regras de gerenciamento, tudo isso. Ele organiza as informações que você joga lá dentro, separa, busca uma informação que você queira específica. Para quem? Para o cara que está acessando o banco de dados. E quem que acessa o banco de dados? O usuário final seria, não é? Será? Também. Quem respondeu também? Eu. Augusto? Sim. Augusto, quantos bancos de dados você já acessou na sua vida como usuário final? Como usuário final? É. Eu, poucos, porque, deixa eu ver. Acho que sim, poucos, porque eu nunca mexi muito com essas coisas. Cita um e eu vou concordar com você se vou concordar ou discordar de você. Citar um? É. Sei lá, o Gmail. Qual é o sistema gerenciador do Gmail? Ué, se você acessou o banco de dados, você sabe qual sistema gerenciador você usou. Tá, mas o usuário final, não é... Isso daí eu falei bosta. Não, então, tô tentando discordar com o Johnny ainda, que ele falou que é o usuário final que acessa o banco de dados e você concordou. Aí eu falo... Falei também. Então, aí você falou também. Aí eu quero saber qual banco de dados você, como usuário final, acessou. Não, é porque eu pensei, assim, não que eu concordei, que eu imaginei que fosse a mesma coisa. No caso, assim, porque assim, eu achava assim que quem era o usuário final éramos nós, não assim do jeito que você está imaginando, assim, caso... Não, mas os usuários finais profundo, somos assim. nós. Sim, mas profundo, assim, dentro do banco de dados.
É que eu estou complicando de propósito, tá? Não é para vocês ficarem encabulados, não. Você sabe que esse é o meu jeito mesmo. Ô, Everton, você como usuário final, já acessou um banco de dados? Que eu me lembro, assim, para mexer num banco de dados, assim, sabendo qual gerenciador que eu estou mexendo, que eu me lembro, não. Ô, Johnny, corrige sua definição de resposta, então. Tipo, isso daí do usuário final, eu quis me referir, tipo, aos dados que o fornecedor coloca lá pra gente ver. No caso, um site de vendas. Então, ele vai colocar as informações que ele tem lá. Ah, eu tô vendendo um tênis. Então, o tênis, tamanho tal, tem disponível isso, isso e isso. Por isso que eu quis dizer o usuário final, entendeu? Então quem acessa o banco de dados é o RP ou o sistema final ali, o aplicativo final que você está acessando. Ou seja, você acessa o aplicativo acessa o banco de dados. Entenderam? Então, o usuário final, raramente, quase nunca, ele acessa o banco de dados. A não ser que seja um banco de dados simples. Fala aí. Tipo, você acessa o WhatsApp acessa o banco de dados, e aí sim, coisa. Mas você não acessa diretamente. Você acessa meio Exatamente. que indiretamente. E mesmo se você falar assim, eu não sou um usuário final, beleza, aí você é um cara que um analista de banco de dados ou um DBA de banco de dados, aí sim, você acessa o banco de dados via o SGBD ou via algum outro item que você acessa, até Notepad, você consegue acessar alguma coisa do banco de dados. Mas difícil um usuário final acessar o banco de dados de alguma coisa. Ele vai acessar um aplicativo e esse aplicativo vai te jogar... Contém o banco de dados, no caso, né? Vai te mostrar os dados que tem nesse banco de dados. Certo? Sim. Certo. Gustavo, alguma pergunta? Não, professor. Então, os conceitos de banco de dados eu posso até passar. Só vou ler a última parte aqui, ó. Você pode fazer consulta de dados, atualização de dados, incremento de dados no banco de dados, entre outras coisas. Você pode fazer isso via alguma plataforma e o banco de dados se atualiza conforme você ordenou para ele. E aqui também, sistema de banco de dados. É diferente de ou melhor, SBD é diferente de um SGBD? Vocês estão com medo das minhas perguntas hoje, né? Tô percebendo. Como que é, professor? Como que é? SBD, Sistema de Banco de Dados, é diferente de um SGBD, Sistema Gerenciador de Banco de Dados? Sim. Eu acredito que sim. Por quê? Eu acho que sabe? sim. Um é o sistema e o outro é o gerenciador do sistema. É exatamente isso. Dá um exemplo aí fora dessa área, Gustavo. O que é um sistema e o que é um gerenciador desse sistema. Normalmente a gente tem o sistema em si, que é instalado numa máquina, e eu tenho uma console para transformar o acesso ao sistema de forma mais verbosa, mais humana, né? Então, eu preciso desse sistema para poder interagir com o banco. Talvez seja isso. E fora de área de tecnologia? Aí, sei lá, o próprio Google, que você usou como exemplo de um banco de dados aberto. Não, vamos pensar só num sistema, por exemplo. Vamos pensar que o sistema é o governo do Brasil. E o gerenciador desse sistema é o Bolsonaro. Certo. Dá para considerar assim? Sim. A gente tem um sistema pronto, certo? E é um sistema de como governar o Brasil. Sim, e aí o Bolsonaro que autoriza a saída, entrada de dinheiro. Exatamente. Podemos pensar assim, ele é o gerenciador desse sistema. Então, voltando para banco de dados, existe todo o sistema que olhando por esse desenho, os usuários estão aqui fora dele. Aí aqui todo vem o sistema do banco de dados. Os programas e aplicativos de consulta. Aqui dentro, ó, vem os SGBDs, que são os softwares que gerenciam, otimizam essas consultas, etc. Aí depois aqui embaixo é a definição dos dados, onde estão armazenados ou não, e aqui os dados armazenados. Ou seja, você pensa nesse desenho, todo um sistema como o banco de dados e o SGBD só aqui dentro, fazendo a ligação entre os programas, os aplicativos de consulta e o banco de dados. Claro?
Uhum. Deixa eu ver se aqui tem uma coisa que importa para nós. O banco de dados precisa que sejam realizadas algumas tarefas para a manutenção de seus registros elementares para justificar sua utilização. Para isso acontecer, existe uma divisão de tarefas entre alguns componentes principais, que são os dados, que são os subsídios para outras tarefas, ou seja, sem os dados, as outras tarefas não podem ser executadas. O hardware, que providencia a realização das tarefas, não adianta, não tem como você ter um banco de dados no ar, ele vai ter que ter um hardware para fazer isso. O software, que prevê a maneira, a ferramenta e o mecanismo de se determinar essas tarefas. O software aí pode até ser não, é um sistema gerenciador de banco de dados. E a parte humana, os usuários, que vai determinar tudo isso. Na verdade, ele vai determinar o hardware, vai determinar o software. Para isso, para o hardware mandar no software, o software organizar os dados. Ou seja, se não tiver o cara humano aí para fazer isso acontecer ou para não fazer isso acontecer, você não vai ter um banco de dados ou muito menos gerenciar um banco de dados. Agora, como a gente já falou também, os sistemas gerenciadores de banco de dados, a definição dele, software que manipula todos os acessos ao banco de dados, proporciona a interface de usuário ao sistema de banco de dados. Aqui você pode confundir um pouco sua cabeça. Ué, mas o que faz a interface não são os aplicativos? Mais ou menos. Os aplicativos fazem a interface do usuário com o sistema gerenciador de banco de dados que liga o banco de dados. Certo? Sim, isso aí. Dúvidas? Pelo desenho também fica fácil, aplicação 1, 2 e 3. O banco de dados, o gerenciador de banco de dados aqui no meio, que vai direcionar para o banco de dados. Se você pensar, o banco de dados fica tão protegido até para o acesso dele, cara. Porque aqui você cria várias regras de como você vai poder acessar aqui dentro. Como essas 3 pessoas aqui, ou essas 3 aplicações, poderão ter acesso aqui dentro. Talvez essa só vai ler, essa só vai consultar e essa aqui pode consultar e alterar. Ou não. Ou para consultar e alterar vai pedir permissão para essa e para essa, ou pedir para uma quarta. Ou seja, aqui que você determina tudo. É o guardião do negócio aqui. Se pensar em redes, talvez aqui... Putz, aí vai confundir mais a cabeça de vocês ainda. Eu ia falar que aqui é o firewall, onde cria todas as possibilidades de acesso ao banco de dados, mas esquece disso. Pensa que aqui é só um sistema gerenciador de banco de dados mesmo. Alguns tipos de banco de dados. Cara, se tivesse uma prova, eu ia colocar só esses desenhos. Como vocês sabem que eu gosto de colocar os desenhos para vocês lembrarem, o aprendizado visual talvez é mais fácil do que o aprendizado escrito. Vocês olham um desenho, vocês vão lembrar do que aquilo significa. Como a topologia estrela, vocês não vão esquecer aquele desenhozinho do switch no meio dos computadores lá nunca mais. Mas o modelo hierárquico representa dado como uma estrutura em árvore, composto de uma hierarquia de registro de dados. Representa o estilo de um organograma empresarial. Ó. Vai ter as diretorias, a seção e os setores. O banco de dados aqui ele é dividido. Eu tenho um banco de dados para a fábrica, um banco de dados para o setor financeiro, um banco de dados para o setor comercial. A partir daqui, ele vem para os outros itens. Isso significa que eu tenho 3 bancos de dados aqui? Não. O que significa isso? Que cada um desses daí é uma tabela. Exatamente. São estruturas dentro de um banco de dados único. Se eu continuasse a hierarquia aqui no final talvez teria um banco de dados único que eu destrinchava para eles. Por que existe esse modelo hierárquico? Para facilitar o acesso às coisas. Aqui eu determino que só X pode acessar a fábrica, só Y pode acessar financeiro, e só Z pode acessar o comercial. Já está mais fácil. Se eles estivessem num banco só, as divisões, a programação desse banco de dados aqui ia ser muito mais complicada e muito mais fácil de errar nela, né? E para facilitar a busca também, né, professor? E para facilitar a busca de um DBA, por exemplo, ele quer fazer uma manipulação só dentro do banco de dados fábrica, só dentro da tabela fábrica. Ele já trabalha só aqui. Imagina se ele tivesse que fazer uma manutenção só na base de dados fábrica, só que as 3 estivessem juntas. O risco dele fazer a mesma mudança aqui e aqui seria imenso. Então, separado, até a manutenção fica mais prática. Banco de dados em rede.
Representa os dados como registros vinculados uns aos outros, formando conjuntos comuns de dados. Existe a similaridade muito grande entre o modelo hierárquico e o modelo de rede. Aí pode-se entender que o modelo em rede como uma generalização do modelo hierárquico. É igual, mas é diferente, tá vendo? Ele tem as divisões, igual ao hierárquico, porém liga todos com todos. Esse daqui, se ele for seguir as linhas, ele vai conseguir acessar esse outro. Por quê? Porque ele está dentro de uma rede. Esse daí não é o banco de dados relacional? Não. O relacional vai ser o próximo, que é o mais comum e mais usado por nós. Eu acho que nas minhas aulas de banco de dados eu só dei aula sobre o relacional, que é isso aqui. Representa os dados como uma simples coleção de linhas e colunas em tabelas bidimensionais. Aqui vocês já são mais familiarizados, certo? Sim, sim. Agora, Johnny, que bom que você falou que sim, sim. Como que eu faço uma referência, um relacionamento entre um e outro? Através da chave primária. E como está o relacionamento desses dois itens aí? Cadê o number amp ali? Number amp? É, num amp ali, num amp. O primeiro ali. E ele está relacionando com o quê? Pera. É o Errou! departamento, né? Acho que é. É o departamento, Johnny, é a última tabela da primeira. Caraca, Johnny, eu já ia falar, caramba, Johnny, aquelas nossas aulas de banco de dados. Acertou a chave primária e errou agora. Acertei a chave primária, isso que importa. Mas errou mais fácil. Qual que é o relacionamento então aí, galera? É a última tabela, departamento. Exatamente. Como você descobriu isso, Augusto? Só porque tem números iguais? Não, calma aí. Ele chutou, tá falando merda aí. Agora, vamos ver se ele chutou. Tem outra pergunta que direciona isso aí. Para que significa esse... Por que a gente faz um relacionamento de tabelas, Augusto? Para diminuir a redundância. Para não armazenar tudo na mesma tabela que nem você explicou, professor. Por exemplo, eu quero ter uma informação do número do departamento, aí eu abro uma outra associação, entro na outra tabela e aí eu vou ter mais informações só especificamente do departamento, certo? Eu já falei sobre isso também. Para os outros caras eu lembro, agora o Gustavo não estava na minha aula de banco de dados, né? Eu passei para ele essas informações. Boa. Cara, por que eu gosto de você, Augusto? Você é ligeiro, cara. Você já viu minha aula no AVA antes e falou, vou ajudar o Gustavo, porque o Gustavo não estava na aula do semestre passado. Muito bem, cara. Ele não ter dificuldade. Augusto, você não precisa nem fazer o trabalho, tá? Já vou te dar nota 1000 nesse trabalho aí, porque... Deus te abençoe. O professor também tem que ganhar 1000, aprendi direitinho com o Augusto. É verdade. É exatamente isso mesmo, para evitar redundância e para você não ter que colocar tudo de novo ali na tabela departamento. Você só faz o relacionamento com a tabela que já existe e ele vai buscar automaticamente as informações lá. Se eu não me engano, professor, eu fico triste com essa matéria aí. Não, é que essa matéria aí, professor, eu lembro muito bem do nosso projeto integrado, que na hora do vamos ver deu pau. Verdade. Ainda tem umas tristezas. É verdade mesmo, cara. Lembrei agora. A sua cara de decepção. Guilherme, né? Bora lá. Que bom que vocês lembraram disso aqui, cara. Agora, orientados ao objeto. Ele é meio parecido com o outro. Mas tudo que é meio parecido não é idêntico. Representa os dados em um único objeto, dentro de propriedades que são acessadas com métodos. Quase a mesma coisa do outro. São bancos de dados para novos formatos de dados, como gráficos, fotografias, vídeos. Estes bancos de dados são um avanço em relação aos bancos de dados tradicionais. Eles têm como possibilidade de utilizar uma variedade de fontes de multimídia e produzir como saída um formato de fontes de multimídia e produzir como saída um formato de multimídia. São bancos de dados para armazenar coisas pesadas, coisas que a gente não lida com banco de dados grandes, não lida, por exemplo, num relacional. No relacional você até consegue criar uma tabela, por exemplo, imagem, ID de imagem, e num outro cadastro de pessoas fazer esse ID de imagem e buscar a imagem. Se o seu banco de dados está muito grande, ele vai demorar uma cara para buscar todo mundo. Mesmo se você diminuir o padrão dela, por que ele vai fazer? Ele não é... O relacional ele não é trabalhado ou criado para fazer esse tipo de coisa. Então, ele é
Programado e criado para buscar informações rápidas e leves. O orientado a objeto já não. Ele já tem esse perfil que automaticamente ele vai buscar gravar aquela imagem. Como que eu posso explicar? Ele não grava num lugar só. Fisicamente é num lugar só. Mas ele grava tipo em blocos, em vários locais. Dá para comparar ele como cache. Sabe quando você vai fazer alguma busca na internet, tem os históricos lá, os caches, tudo que você já acessou? O orientado a objetos faz mais ou menos isso. Ele vai guardando as informações que você já tem acessado. Caso você tire aquele relatório de novo, ele já vai estar lá e só vai atualizar o novo que veio. Informações novas do que você já buscou. Posso dar um exemplo disso de carômetros de faculdade ou de colégios. O que são carômetros? É uma lista de chamada que tem o nome da pessoa e a foto dele em cada um. Pensa na nossa lista de chamadas lá, que vai ter o Augusto, o nome, o RA dele e a foto dele. No banco de dados orientado a objetos, quando eu tirei o primeiro, talvez ele demore um pouquinho mais. O segundo já vai vir bem mais rápido, porque ele armazenou as informações que eu tirei do primeiro. Certo? Entendido? Não? Mais ou menos. Mas pensem assim, o objeto, o orientado a objeto, ele é usado não unicamente, mas especificamente para gráficos e fotografias e vídeos, coisas mais pesadas para se armazenar no banco de dados. Por exemplo, que nem aquele último exemplo que você deu na última aula, professor, que só com a imagem da pessoa já conseguia passar na catraca. Exatamente. É um bom exemplo. É um banco de dados que vai ser orientado a objetos. O objeto dele vai ser a foto das pessoas. Se você usa ele num relacional, imagina só. Ele vai buscar aquele relacional até juntar todas as características da foto, você já vai perder o dia para passar naquela catraca. No caso você venha fazer um banco relacionado a isso, você vai lembrar que ele vai ser orientado a objetos e não vai ser um banco relacional. Objeto relacional vai ser as duas coisas juntos. Ele vai combinar um modelo orientado com um modelo relacional. Isso é feito mapeando banco de dados e classes seguindo a mesma lógica. Por que criaram isso? Porque o banco de dados não vai ser só para fotos e arquivos e vai ter várias consultas a dados. Aí o que o cara pensou? Se eu fizer só o relacional, ele vai demorar muito para puxar as informações de fotos e vídeos. Se eu fizer só o orientado a objetos, ele vai demorar porque ele tem a característica própria dele de demorar um pouco mais para uma informação que o relacional ia buscar muito mais rápido. Então, ele cria dentro da estrutura do sistema gerenciador dele. Quando não tiver nada relacionado a fotos e vídeos, usa a estrutura relacional. Quando tiver alguma coisa relacionada a fotos e vídeos, usa a estrutura orientada a objeto. Ah, professor, então é melhor eu fazer isso com todos. Não. Porque se você não tem fotos e vídeos, você vai deixar o seu sistema, nem se for 10% mais lento, só para ele consultar o orientado a objetos. Então você pensa e fala, vai ter mínima coisa, tipo 5% de fotos só, então vamos usar o relacional mesmo e quando acessar os 5%, ele vai ter uma perda de tempo, mas vai ser menor do que ele consultar sempre o orientado a objetos para buscar essas fotos. Certo? Certo. Sim. Tipo de banco de dados quanto à arquitetura. Tá ficando cansativo já, galera? Tá quase acabando já. Então vai, que quem me conhece sabe que quando eu falo de banco de dados é mais gosto, né? Então, às vezes eu tô viajando aqui já e vocês estão ficando cansados do assunto já, a gente simplifica um pouco mais. Vocês que mandam. Vocês sabem que aluno que manda em faculdade, né? Já fala que manda no professor, mas no professor nem tanto. Agora na faculdade vocês mandam. Ah, não é bem assim não, hein, professor? Eu mando em tudo Tá lá. lendo. Eu tava lendo uma reportagem hoje. hoje. 10 mil pontos aí, então. Agora, cara. Cara, vocês sabem, vocês me conhecem. Já ofereci até prova para vocês. Quer a prova com gabarito? Vocês falaram que não queriam. Vocês lembram disso ou não? Vocês sabem quando eu dou o resumo de prova em sala? Hã? Não. Você ia mudar depois. Ó, foi para vocês ou foi para o acho que foi no semestre do ano passado, eu acho. Foi pra gente. Falei, tá aqui, esse aqui é a prova, Tó. Você não passa para ninguém e tira o seu 10 aí. Se vai ser honrado, você vai ter certeza que não vai ser, mas você vai tirar 10. Se vocês não quiseram, então não vamos pedir. Então. Augusto, você quer não me entregar a atividade de hoje, eu te dou os 1000 pontos? Nada, eu gosto de fazer atividade.
Ah, bom, cara. Não tem que fazer nada. Sabe? Eu não sei se eu falei para vocês no começo do semestre que depois o mundo gira, né? Alunos que sempre me respondiam, não, já não sei, daqui a prova, só quero passar de ano. No final do ano passado me mandaram currículo para ir trabalhar comigo. Falei isso, né? Uhum. Aí você olha e você fala, putz, que pena, cara. Por que não é um que realmente se esforçou? Mas é isso aí. Não abusem muito não, porque o mundo gira e às vezes vocês me encontram lá fora, talvez como gestor, talvez como empregado de vocês. Então, suave então vamos mudar o currículo. Eu trabalharia com você, Augusto, de boa. Eu trabalharia com o Johnny, como eu trabalharia com a maioria da galera que tá aí. Caramba, professor, pensei que ia ganhar. Pensei que você ia falar isso só pra mim, mano. Você ia sentir por muito. causa do futebol americano. Verdade, hein, cara. O Johnny, sabe, passou por várias fases comigo e foi reprovado não por mim, por outro cara. Mas vamos lá. Banco de dados centralizado. O nome já diz o que ele faz, né? É uma estrutura no qual todos os usuários do sistema acessam o mesmo servidor, que está fisicamente localizado em um local único. O desenho dele já diz tudo. Ele está aqui, foi como eu falei no começo. A empresa, por exemplo, ele vai ter um banco de dados centralizado e todos os usuários vão acessar ele, independente. Aí você fala, pô, mas ele acessa via um outro aplicativo, um outro sistema, não tem problema, mas o banco de dados vai ser o mesmo. Distribuído. Podemos definir um banco de dados distribuído como uma coleção de múltiplos bancos de dados, logicamente interrelacionados. Eu já falei isso para vocês também na minha aula. Lembra quando eu questionei que o banco de dados, uma mesma empresa poderia usar um banco de dados Oracle e um banco de dados SQL? Ele pode ser distribuído entre bancos de dados. Quando uma empresa compra outra, por exemplo, ele vê que não dá para fazer a junção de banco de dados, ela pode muito bem trabalhar nesse período buscando as duas informações dos dois bancos de dados e as novas informações sendo copiadas para um terceiro banco de dados, que talvez seja o que vai ficar no final. Mas muitas empresas fazem isso. Pô, não vamos conseguir migrar não, porque as informações são muito diferentes. Então vamos desenvolver um terceiro banco de dados, um sistema gerenciador de banco de dados que vai fazer o seguinte. Eu quero uma informação que esteja no SQL. Eu quero uma informação que esteja no Oracle. Beleza. O resultado, a soma dessas duas informações vão ser salvas num terceiro banco de dados, que pode ser Oracle também, ou SQL, só que já no padrão para se tornar um só. Ah, professor, então daqui a 10 anos os outros dois podem ser extintos? Podem, mas geralmente não são. O que acontece depois de anos aí, 10 anos pensando? Quando você acessa um sistema, um aplicativo financeiro, ele vai buscar aqui no banco de dados principal de vocês, que é o Oracle. Ele não achou as informações aqui, o que ele vai fazer? Vai buscar aqui no SQL, que é o terceiro. Não achou? Vai para o segundo aqui, que é o terceiro, na verdade, que é o Oracle, só que não é o Oracle definitivo. Se achou, aí beleza, achou aqui, só que tem um pouco aqui e um pouco aqui. Ele vai jogar a informação completa aqui. A próxima busca que vier, ele já vai vir e vai buscar direto daqui. Entenderam? Foi muito daqui para ali, de lá para cá, terceiro para o segundo. Deu para entender. Certo? Então aqui, já expliquei muito também. Para quem lembra que eu fazia as desenhas de bolinha e bolão, depois juntava tudo, formava uma bola só, etc. Uhum. Aqui é só o desenho de como ficaria. Ó. O acesso ocorre por meio de uma rede de computadores que pode ser em um mesmo espaço físico ou ligado através de uma rede mundial de computadores. Esse tipo de arquitetura é muito utilizado por grandes corporações que necessitam de um grande volume de informações. Assim, o banco de dados distribuído oferece uma maior confiabilidade, segurança e disponibilidade das informações. Tudo num lugar só, buscando de vários servidores, que no final, se o Brasil quiser de Londres, ele vai conseguir, se de Nova York quiser do Japão, ele vai conseguir, porque está tudo num lugar só. Se tiver um quinto elemento aqui em cima, ele vai conseguir as informações de todos os lugares, mesmo... Professor, o que aconteceria se a gente destruísse os bancos e os backups dos bancos de dados de todos os bancos do mundo? Cara, primeiro que seria impossível. E segundo que os bancos iam ficar multimilionários, porque não iam dar dinheiro mais para ninguém. Tem que inventar uma nova moeda, né, professor? Não estou zoando, professor, mas é porque eu assisti
Senhor Robô, o Sociedade Hacker, né, Mr. Robô, e lá eles fizeram fazem isso? isso. É. E aí, o que aconteceu com o dinheiro? Então, eles conseguiram. Aí descobriram que o backup dos caras eram papéis armazenados num lugar só. Aí eles encontraram uma maneira de eles centralizar esses papéis tudo em um prédio só, e aí explodiram o prédio. Aí nasceu uma nova moeda, né? Nasceu uma nova moeda, que foi a criptomoeda. E aí quem inventou essa moeda começou a ser mais rico, que no caso estava em disputa entre os Estados Unidos e a China. Entendi. Faz sentido. Eu já imaginei que como o banco ia ter o dinheiro físico, se bem que não tem, né? Aí perdoou, né, professor? Quem tava devendo não tava mais. Zerou tudo, né? Muito? E quem tinha muito? Perdeu também. Então, aí é que... Zerou todo mundo. Falou, agora todo mundo é igual. Aqui, então, para a gente finalizar, é um resumo do que a gente já falou. As tecnologias emergentes em banco de dados foram as criações dos SGBDs, e dentro dos SGBDs foram criados os bancos de dados para a web, que é aquele banco de dados criado para a internet de todas as coisas. A todo momento, em todo lugar, vai precisar de internet. E essa tecnologia de internet em carro, por exemplo, alguns carros que tem só hoje, alguns que usam, mas daqui a pouco vai ser direto, cara. Eu acho que vai ser uma tecnologia que vai ficar, porque as pessoas estão ficando muito mais tempo dentro dos carros. Talvez criem holografias, ou sei lá, para facilitar ou para você não perder tanto tempo dentro de um carro. As 2 horas que você leva para chegar a trabalhar, mais as 2 que você volta, você ficaria só 4 no seu escritório e trabalharia 8 horas por dia. Meu sonho isso aí. Deu 3 horas de trânsito para ir, mais 2 para voltar. Nem precisaria ir, dá para trabalhar de casa. Mas a ideia daqui uns dias vai ser isso, você conseguir trabalhar dentro do seu próprio carro, que é onde você passa, se não 100%, 50% do seu dia. Banco de dados operacionais e banco de dados data warehouse. Os operacionais ou transicionais são os bancos de dados que armazenam as transações diárias da empresa. Isso, se a gente tivesse uma prova, seria uma pergunta de prova também. Qual a diferença de um para outro? Os operacionais são as transações diárias, sendo utilizadas por todos os funcionários da empresa. E os data warehouse são derivados desses sistemas para tomadas de decisões. Ou seja, onde os dados serão alocados para uma forma de dados analítica. O que geralmente acontece? Ele pega as informações dos bancos de dados operacionais, limpa elas para quem vai só tomar as decisões sobre aquela empresa, por exemplo. Eu sou o diretor de uma empresa, vou fazer uma reunião hoje para ver se eu vendo a minha empresa ou não vendo. Aí ele já tem um acesso diferenciado no banco de dados, que seria esse warehouse, que acessaria já limpando as informações do operacional e daria só as informações que ele precisaria para a tomada de decisão. Seriam os dados analíticos da empresa dele, num geral, resumido, só para ele tomar uma decisão de venda ou não venda, qual valor que ele vende e qual valor que ele não vende. Porque, primeiro, o cara que está vendendo a empresa ou comprando a empresa não tem que saber se a fábrica esse ano vendeu 5 mil, ou melhor, se a fábrica vendeu 5 mil porque um produto estava em defasagem, etc. Ele quer saber quanto vendeu e se está lucrando ou se não está. Aí, para concluir, o que é um data warehouse, é um conjunto de técnicas, aplicações e banco de dados integrados para suporte a decisões importantes empresariais. Claro? Escuro? Tranquilo? Tranquilo. Aí são algumas características. O objetivo, por exemplo, no operacional, são as operações diárias do negócio. No warehouse, analisar o negócio. O uso para o operacional é o uso operacional e para o warehouse só o informativo dela. A estrutura para o operacional ela é estática e para o warehouse variável. Manutenção desejada, mínima e constante. Entenderam? Só para... Pensa você como um diretor, um presidente ou um acionista e um cara como um gerente de operações, etc. Coisa mais detalhada. E os data warehouse e os data mining. Todo mundo sabe o que é mining? Ou data mining? Mineração de dados? Eu não lembro. Todo mundo já ouviu falar sobre mineração de dados?
Ou já ouviram falar de Eu ouvi falar minerações de também, mas eu não bitcoins? lembro. Mineração de bitcoins eu já ouvi falar, mas também não sei como funciona não, professor. Eu já ouvi falar, mas eu não sei direito como O data explicar. mining é a mineração das Eles informações. pegam. Pode falar, Everton. Não, pode falar, professor. Não, pode falar, explica aí. Desculpa aí. Então, pelo que eu me lembro, até onde eu sei, era tipo, eles arranjavam um hardware para ficar minerando informações pela internet e isso gerava uma certa criptomoeda, ou ficar minerando uma criptomoeda. É isso mesmo. Agora pensando em dados, ele vai ficar minerando tudo que é informação importante que vai ser direcionado para o warehouse. Então é como se fosse um torrent, professor. Eu não tenho esse arquivo centralizado, mas eu tenho esse arquivo pensando nisso. Pensa só, vamos pensar mais enxuto, que ele vai minerar um banco de dados operacional, então não é tanta coisa. Ele vai fazer a mineração daquilo, trazer o que realmente importa para o warehouse. Ou seja, você vai minerar só o que você quer. Quando você minera pensando na palavra mineração mesmo, você vai quebrar um monte de pedra para achar ouro. E no banco de dados, exatamente, você vai quebrar um monte de coisas inúteis para achar a informação necessária para você. Eu vi uma vez no YouTube, se eu não me engano, um cara que ele comprou, não sei como, ele comprou um espaço numa caverna que era gelado, para ele montar um monte de hardware assim, tipo, só as placas-mãe e a placa de vídeo para minerar Bitcoin. E você sabe por quê, né, que ele pegou a coisa gelada? Por causa do resfriamento que esquenta pra caramba. Quando você bota para minerar, a placa de vídeo ela esquenta a um ponto de que ela pode falir. Exatamente. E os brasileiros não fizeram muito sucesso com a mineração de Bitcoin justamente por causa do preço da energia elétrica. Porque eles precisavam deixar as máquinas rodando, beleza, gasta pouco, mas usar o ar-condicionado para deixar a sala com menos de não sei quantos graus lá, para deixar as máquinas conseguirem rodar, ficava muito caro para eles. Aí eles começaram a mudar para o Paraguai. Para poder minerar, que lá tem uns lugares mais frios e energia mais barata. Exatamente, a energia lá eles pegam do Brasil, mesma energia, e é bem mais barata, e eles conseguiam gerar dinheiro mais fácil lá do que aqui. Pô, eu tinha alunos, ou marido de alunos, eu lembro, que vendeu tudo para minerar Bitcoin, cara. Inclusive, antigamente era mais rentável. Uma das mineradoras deles era aí no Parque Paraíso. Ele vendeu um carro dele, investiu 40 mil em computadores e começou a minerar. Aí ganhou uma grana quando subiu de 20 para 70 mil o Bitcoin. Aí ele foi e duplicou a garagem dele. Aí caiu para 12. Perdeu tudo, perdeu dinheiro, perdeu mulher, perdeu tudo. Eita, perdeu até a mulher, professor? Até a mulher, porque o carro que ele vendeu era dela. Perdeu o dinheiro e perdeu a mulher, né, mano? Esse deu mal na vida. Ideia. E pior que foi bem assim mesmo, cara. Ó, eu coloquei R$200 lá para brincar com Bitcoin. Aí nessa queda aí eu fui para 700. Aí de vez eu tirar, eu comecei a ler as informações e falei, cara, vai subir para 100 mil isso aí na semana que vem. Aí deixei, peguei os 200 que eu tinha, os 700 que eu tinha acumulado e joguei tudo numa outra área de Bitcoins. Estou com R$65 hoje. Eita, professor. Ou seja, imagina esses caras que investiram 100 mil, 200 mil. Mano, esses caras são desesperadores mesmo, não tem jeito, cara. Porque era um negócio que alegrou todo mundo e depois caiu. Eu nem sei, pra atender, acho que faz uns 2 meses que eu não entro lá pra ver como é que tá. 2 não, mais uns 3, 4 meses. Desisti. Deve estar nos mesmos R$65. Aí desenhando aqui os datamart e datamine. Do lado de cá, as operações com os dados, a distribuição dos dados, a venda dos dados. Aqui dentro, o Data Warehouse, que já fez a mineração, tudo que ele precisava e colocou aqui. Para quê? Só para o servidor principal aqui, ó, que são os servidores que vão acessar o Data Warehouse, colher as informações e mandar para cá, que é só o que ele precisa. Ou, já minerando daqui, minerou de novo o que ele precisava e mandou para o computador central, que seria, no caso, os gerentes, os diretores, que iam usar as informações principais de tudo isso. Olha a bagunça que ficou aqui, cara, das informações para vir para cá.
Aqui ele deu várias voltas que se esse gerente daqui precisasse acessar as informações direto daqui, ele ia desistir. Ou ele ia conseguir colocar tudo em uma planilha de Excel, que é o que já apareceu aqui, e conseguir trabalhar nisso. Um exemplo prático disso é a empresa que comprou a gente hoje, a Eletromídia, que comprou a Elemídia, e eles têm 25 anos de empresa. E não tem um sistema. Tudo neles são planilhas. Todo o sistema deles é planilhado. E agora a gente vai fazer a importação para o nosso. Você acha que a gente vai pegar as planilhas dele, tabular, criar tabelas e jogar para o nosso Oracle? Não. Vai ficar lá, vai usar mais esse ano de planilha, esse sistema, e o ano que vem as planilhas ficam só como arquivos obsoletos. Certo, galera? Então esse trabalhinho aí, ó, em dupla. Mas eu quero um negócio bonito, viu, cara? Esse é um trabalho de 1000 pontos, eu quero um negócio... Eu peguei leve com vocês até agora. Mas também não quero que vocês peguem uma apostila de Oracle ou SQL da internet, copie e cola, coloque o nome e me manda. Quero que vocês achem importante sobre esses dois bancos de dados, ou um deles, na verdade, e me manda. Tipo, você usaria, por que você usaria, como você usaria ele, como que ficaria. Certo? Imprimir a lista de presença aqui. Alguma dúvida sobre isso? Não. Não. Tranquilo. Vale 1000, né? 1000. E o outro trabalho que vocês me mandaram, já vou postar nota hoje, que eu preciso postar nota. Até Demorei ainda. Quê? Eu tive que vir agora, Pra professor. quarta? Não, o de segunda-feira passada, que eram aquelas 3 questões. Eu acho que todo mundo já mandou. Tá. Pensei que era de pra quarta. Deixa eu Presente do professor bonzinho aqui. Agora esse eu vou pegar um pouquinho mais pesado, tá? E entrem no AVA, acessem lá, porque como eu estou na aula 12 e a instituição está na 14, é bem provável que feche dia 8 e vocês não conseguiram acessar tudo que vocês precisam fazer. O Fábio já mandou a tabela aqui da data que vai fechar. Que dia que fecha? Fecha no dia 3. 3? É. Caramba, O prazo final para entregar as atividades é dia 3. Virtuais, 3/6, isso mesmo. Então é isso aí, galera. Vamos adiantar o processo de vocês aí, porque tá acabando. Eu não quero dar aula para ninguém de vocês no semestre que vem, não. Só o Gustavo e o Wellington, que eu acho que vão continuar fazendo. O resto, galera, tchau e benção. Desde 2 anos e meio com vocês, não aguento mais não. Nem eu. Certo, galera? Vou finalizar a gravação Certo. aqui. Muito obrigado. Até essa semana que vem, ou melhor, até quarta. E estudem. É nóis. Valeu, professor. Tô tendo Falou, dano. professor.